Simão Pedro. Seja bem-vindo, grande. Obrigado. Meus irmãos, bom dia. Jesus abençoe a todos. Não é isso? Manhã alegre, festiva de domingo. Tem forma melhor de começar um bom dia do que conversando sobre Jesus, não é verdade? Né? Vindo para cá, nós pensávamos sobre isso. Tantos caminhos que a gente tem na vida e tantas oportunidades, tantas escolhas que nós podemos fazer. Hoje, quiçá, fizemos uma boa escolha, não é? A expectativa de todos nós, principalmente a expectativa da espiritualidade, é que, vindo aqui, nós consigamos colher algumas informações, colher alguns fundamentos que possam nos ajudar, nos amparar nas decisões lá de fora, tá bem? Efetivamente, a nossa vida é contada em muitos anos, né? Mas os caminhos da vida são decididos às vezes por pequenas ações, pequenos desafios, pequenas coisas que nós temos que ter atenção e sabermos escolher e decidir naquele momento crucial de nossas vidas, tá bem? A expectativa é de hoje, com o amparo dos bons espíritos, nós colhermos subsídios, fortalecermos-nos intimamente como maneira de termos sustentação para esses momentos, né? Grande esforço que eles fazem, grande esforço da espiritualidade, não de agora, mas ao longo da história da humanidade, é de inserir o homem ou de conscientizar o homem, a cada um de nós individualmente, que fazemos parte do processo evolutivo. É muito normal, é muito natural para todos nós nos referimos, por exemplo, à natureza como alguma coisa exterior. A natureza, as plantas, os animais, o bicho, a água, não é? Mas nós somos a natureza. Nós fazemos parte disso. O homem tem um histórico evolutivo, o homem tem um histórico de princípio, que nós ainda não temos muita clareza de como é, mas temos um histórico de princípio. Nós percebemos claramente um desenvolvimento e nós estamos durante esse processo de desenvolvimento. Nós não somos seres à parte, nós fazemos parte do processo do desenvolvimento. Atingimos um estado de sociedade relativamente organizada, de consciência relativamente equilibrada, harmonizada, mas estamos em processo evolutivo. Sintam isso é importante nós sentirmos, tá bem? A criança que nasce, o jovem, o adulto, a pessoa que tem uma idade já mais avançada, estamos todos nós dentro do mesmo processo. Amanhã, depois, em algum dia, desencarnamos, continuamos o nosso processo evolutivo, voltamos depois e assim continuamente, tá bem? Saímos lá dos minerais, vegetais, animais, chegamos à condição de homens. Hoje a nossa tarefa é ficarmos de pé, porque ainda não estamos de pé na plenitude da palavra homem, tá bem? Depois desse estar de pé, a consciência da individualidade, nós vamos caminhar com uma angelitude. Tá legal? Tudo bem ou não? Gostaram da notícia ou não? Informação nova para vocês, tá bom? Vocês estão todos condenados a serem anjos. Tá legal? Gostaram da condenação ou não? Tá bom? Hein? Coisa boa, não é? Quando sair daqui, pode todo mundo ir lá no Mercado Central comprar um pazinho de asas. Não é? Resolveu o nosso problema espiritual, gente? Não. Resolveu? Não, né? Não, né? Tá bem? A edificação da angelitude, a edificação da superioridade está dentro de nós. Superioridade não é arrogância, superioridade com relação a nós próprios, tá bem? Superioridade no sentido de se sentir pleno, superioridade no sentido de se sentir equilibrado, tranquilo, em paz consigo mesmo, tá legal? E esta paz ou esta felicidade do equilíbrio é detalhe, é composta por pequenas coisas, gente. A nossa vida é uma vida, como nós temos, longa, mas um pequeno detalhe, uma pequena palavra, uma pequena ação, um pequeno gesto, às vezes um fato que num dia parece insignificante, pode mudar o curso da vida completamente. Não é assim? Não é fruto de nossas experiências? Então nós precisamos de subsídios, nós precisamos de informações, nós precisamos de conhecimentos que nos fortaleçam nesses momentos. Não é viver em tensão, mas é viver com atenção. Tudo bem? Tá legal?
Vocês conhecem aquele moço que está escrito o nome dele lá no quadro? Conhecem ele, não? Hein? Nós vamos começar conversando sobre Simão Pedro. Por onde? Como é que nós vamos começar falando dele? Que tal se nós começássemos falando de Simão Pedro, tirando ele do altar? Hein? Ficaria bom ou não? Até agora nós botamos ele lá no altar, né? Ou no altar, ou então com a chave do céu, não é assim? Não é? Todo mundo vai desencarnar, aquele que conseguir chegar lá, o São Pedro bate na porta do céu, tem lá com a chave da porta, né? Aí ele olha para o sujeito, né? Fala assim, deixa eu ver se esse caboclo aqui merece entrar ou não. Mais ou menos assim, não é? Hein? Não é assim? Pois é. Primeira tarefa que nós temos que fazer. Acaba com essa história de santidade. Vamos tirar esse conceito de dentro de nós. São homens, são pessoas, são seres como nós. Exatamente como nós. Sofreram as mesmas agruras, passaram por provações, tiveram desafios imensos, continuam trabalhando. Então, tiremos ele lá daquele altar, tira aquele cetro, aquela toga lá de anjo, vamos botar Simão aqui como nós. Tá bem? O que nós sabemos sobre Simão Pedro, gente? Tudo isso? Muita coisa, hein? Vou perguntar outra vez, segunda chance, hein? Segunda chance. O que nós sabemos de Simão Pedro? Olha aí, ó. Primeira coisa, ele é o quê? Ele é o quê? Ele é o quê, gente? Ele é um profissional, igual nós. Ele tinha uma profissão, tudo bem? Qual é a profissão de Pedro? Imagine Pedro profissional, Pedro trabalhador, Pedro homem, Pedro gente, Pedro pagador de impostos. Ele era um homem, como nós. Ele tinha uma profissão. Nós temos uma profissão, não temos? Fazemos uma coisa ou outra, não é assim? Ele também tinha uma profissão. Ele pescava peixe, vendia o peixe, pegava o dinheiro para pagar contas. Vocês fazem isso, não? Mais ou menos igual, não é? Mais ou menos igual, não é? O que mais que era Pedro, gente? Mas a lagoa aqui fica cheia de pescador. A lagoa, pois é. São profissionais também. O que mais que nós fazemos? O que mais que era Pedro, gente? Além de pescador. Esposo, que legal. Pedro tinha uma família. Pedro tinha até sogra, gente. Você acredita nisso? Que sujeito azarado, né? Hein? Já pensaram nisso? Como é que um sujeito que é santo se candidata? Vai ver que é por isso que ele é santo. Mas sogra já é desse tempo? Hein? Sogra já vem desse Mas eu tempo. acho que você até antes. Só Adão que Não é assim? Só Adão Diz que não sogra é uma mãe, não é? Não é? Só Adão que não teve sogra, né? Adão não teve não, né? Vai ver que teve lá em Capela. Meus irmãos, Pedro, homem, também tinha família. Ele tinha esposa, ele tinha filhos, ele tinha pai, tinha mãe. Ele era uma pessoa que nasceu como nós. Exatamente como nós. Se beliscar o Pedro, ele vai gritar ai, porque dói. Entendem? Ele era homem e convivia com as mesmas tribulações, as mesmas dificuldades, as mesmas limitações que nós convivemos. Nossa família é calma, gente, harmônica e tranquila. Imagina Pedro, domingo de manhã, seguindo Jesus, e a mulher dele querendo que ele faça outra coisa. Hein? Ó Pedro, é possível que você vá com aquele moço lá outra vez? Não acredito nisso. Mas mulher, eu tenho que seguir, ele é o mestre, ele é o Senhor, ele é o Filho de Deus encarnado. Não, Pedro, pelo amor de Deus, outra vez você vai largar a família para seguir ele, Pedro? Imagina a sogra ajudando a filha. Entendeu? Percebe? É a mesma história, a mesma situação. O que mais que Pedro fazia, gente? Ele era pescador, pai de família, o que mais que ele fazia? Hein? Ele tinha uma relação extremamente tranquila com o farisaísmo, não tinha? Hein? Super light, não era? Adorava pagar impostos, não adorava? Vocês também gostam, não gostam? Vocês adoram, não é? Gostam ou não gostam? Vocês não só não gostam, como xinga quem paga ou quem recebe, como depois xinga porque que ele faz com o dinheiro, não é assim? E ficamos brigando o dia inteiro, não é? Pois é, Pedro também, gente. Pedro, você ficou bravo, Pedro? Eu estou te cobrando uma pérola pelo imposto que você me der. Você ficou bravo? Eu fiquei. Então você paga 2 agora. Entendeu? A relação dele com o farisaísmo, com o Império Romano, era uma relação extremamente truculenta. Só que a truculência naquele momento resolvia como? Com espada, com leões, com crucificação, não era? Hoje a gente ainda tem alguns outros caminhos alternativos, não temos? Né? Antigamente não gostou não, joga lá para os leões que ele, né, pelo menos serve de comida lá para os leões, não é? Leão continua.
O leão continua, né? Ai, corre que ele espera toda semana termina antes que ele te abocanhe, não é? Mas a angústia que nós temos nos tributos é uma angústia similar à dele. Pedro era um cidadão, ele tinha que fazer compras. Ele ia lá no supermercado da época e comprava as coisas enlatadas, lógico, né? Naquela época, né? Milho enlatadas, aí põe enlatada, não é assim? Tá bem? A mesma coisa nós fazemos hoje. Nós temos que trabalhar, temos que participar da sociedade, temos que pagar impostos, temos que criar família, temos que colaborar com os outros, temos que fazer todas as coisas que um homem comum faz e que Pedro também fazia. Entendem? Peguem Pedro, tirem Pedro daquele altar, botem o Pedro do seu lado. Ele não foi concebida, a ideia de Simão Pedro, a pedra angular do cristianismo, não foi concebida para ficar lá no altar. Ele não foi concebido para ficar com aquele cetro lá, com a chave do céu, lá nas alturas. Não, pega Pedro, chama Paulo, chama André, chama Bartolomeu, chama os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, senta com eles e conversa. Não foi isso que Jesus fez? Por que nós vamos endeusar? Por que nós vamos colocá-lo tão longe de nós? É claro que o respeito existe pelo trabalho que foi realizado. O respeito existe pela obra que foi edificada. Nós estamos longe de Pedro na questão decisão, na questão capacidade de decisão. Mas somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, somos amigos e parceiros, uns trabalhando pelos outros, em vistas a este processo evolutivo. Compreendemos isso? Tudo bem ou não? Vocês são pais de famílias? São ou não? Sim. Vocês pagam impostos? Também pagam. Vocês têm profissão, têm trabalho, têm que trabalhar, têm que ganhar dinheiro, têm que levantar cedo, não tem? Pois é a mesma vida. O cenário apenas mudou, adaptou-se um pouco ao desenvolvimento da sociedade. Os atores são relativamente os mesmos, um pouco mais enobrecidos em mente, um pouco mais enobrecidos em organização, mas os atores são os mesmos. O cenário é o mesmo, organizamos o cenário, grande palco, chamado planeta Terra. Nós construímos casas diferentes, organizamos alimento diferente, vestimenta diferente, mas o teatro continua, a peça da vida continua sendo encenada. Viemos a esse palco inúmeras vezes, vamos para a nossa casa e voltamos ao mesmo palco inúmeras vezes. Percebem? Agora, a cada passo, a cada etapa, é preciso que nós consigamos vencer a nós mesmos. O maior desafio que nós temos nesse mundo não é criar família, não é pagar imposto, não é fazer isso ou aquilo. O maior desafio que cada um de nós tem nesta vida é vencer a pessoa mais complicada que tem no universo, que sou eu mesmo. Entendeu? Aquele é o seu desafio. Aquele que você encontra lá no espelho da sua casa, de preferência no banheiro com a porta trancada, olha para ele e conversa com ele. Conversa com ele. Meu amigo, onde é que você quer ir? Quais são as suas expectativas? O que você quer da vida? Você está fazendo o que você está fazendo para quê? Se nós corrermos muito e se nós chegarmos lá na frente, formos o primeiro a chegar, todo mundo pode aplaudir a gente, não é? Muito bem, você chegou em primeiro lugar, só que a corrida era para o outro lado. Você está correndo para o lado errado. Entende isso? Nós estamos correndo muito. Nós estamos correndo de uma maneira avassaladora, mas muitos de nós estão correndo para o lado errado. Percebem isso? Entendem? Nós precisamos dos momentos de meditação, nós precisamos dos momentos de reflexão sobre nós mesmos. Nós precisamos sentar conosco. Sente você e você. Bote duas cadeiras. Tranca as portas que eles vão dizer que você está doido. Não está não. Ainda não está não. Vai ficar daqui a pouco. Ainda não. Mas ponha duas cadeiras, sente em uma e converse com você. Fica sentado aqui que eu vou sair daqui, vou sentar na outra cadeira e nós dois vamos bater um papo. Tá legal? Um papo cabeça. Tá bom? Quais são os seus objetivos na vida?
a sociedade de Pedro incutiu uma cultura ao Simão Pedro. Qual era a cultura dele? A cultura de ganhar dinheiro, a cultura de criar família, a cultura de pagar imposto, de lutar contra o imposto, né? A cultura de ser feliz, a cultura de ser o maior, a cultura de ser o mais belo, a cultura de ser o melhor, o melhor, o melhor. Qual é a cultura que nós estamos guardando? Qual é a cultura que a sua sociedade está incutindo na sua mente? Qual é, gente? Hein? Qual é? Hein? Crescer, ganhar dinheiro, o que mais? A mesma. Percebe? Percebe? O ideal de beleza, o ideal de riqueza, o ideal de superioridade em relação ao outro, que nós estamos continuamente nos comparando, não é? Não é assim? Emmanuel fala para nós assim: quando você encontrar uma pessoa, deixe que a sua bondade chegue antes que a sua análise. Eu geralmente boto a minha bondade lá no fundo do baú, trancada a 7 chaves, boto a minha análise na frente, não é? Eu vou cumprimentar alguém, eu olho se ele é maior do que eu, se ele é menor, se ele é mais bonito, se ele é mais rico, se ele tem mais isso, mais aquilo, percebe? Para depois eu dizer, muito prazer. Prazer nada, prazer nada. Entendem? Eu preciso me organizar. Onde é que eu quero? Para que eu estou aqui? Quais são os fundamentos que me organizam nessa vida? O que eu quero, gente? O que eu quero? Emmanuel escreve lá no livro, o livro Emmanuel. Conhece o livro Emmanuel? Aquele de capa verde? Tem um título, o título de um capítulo fala assim: a paz do último dia na Terra. Vocês já pensaram sobre isso? Pensem, pensem, pensem. A paz do último dia na Terra. O corpo chegou à senectude, o corpo deitou na cama, não vai levantar mais. Nós somos inteligentes e sábios para sabermos disto, tá bem? Chegou o momento em que a alimentação diminui, os reflexos físicos diminuem, a sudorese do corpo começa a aumentar e nós sabemos que estão próximos de nós voltarmos para o mundo espiritual. Naturalmente, por um processo absolutamente natural, o que vai acontecer, gente? Hein? O que vai acontecer? Nós vamos começar a olhar para trás. O que foi que você desenhou? O que foi que você deixou? Como foi a sua colaboração ou a sua atuação nesse planeta do qual agora você se despede? Quais são as mensagens que você deixa? Que ótimo! Você criou filhos. Criaram filhos, gente? Criaram? Vocês criaram filhos? Que bom, né? Os macacos criam, os leões criam, todo animal cria. Vocês protegeram os filhos também? Protegeram? Chega perto de uma cadela e toca uma cria que ela acabou de ter para ver o que acontece. Percebe? Vocês trabalharam? Ótimo! Os animais trabalham, o João de Barro constrói casas melhores que as nossas às vezes. O que nós fizemos de diferente? O que nós fizemos a mais? Qual é a história que nós estamos deixando? Qual é a referência de vida, o exemplo de vida que nós estamos compartilhando com os nossos descendentes? Quantas lágrimas nós secamos, gente? Isto é que vai contar na nossa história. Quantas vezes você ajudou o seu semelhante? Quantas lágrimas você conseguiu estancar? Quanto conhecimento você conseguiu disseminar? Quanta instrução você conseguiu compartilhar com a vida? O que você carrega com você? Você, sua casa, suas escrituras, seus bens, seus filhos, sua mulher, seu marido, até sua sogra está ficando para trás. Pense, o que você está levando com você? Esse dia não é uma história, uma ficção, mas nós não precisamos esperar chegar lá para reflexionarmos sobre tudo isso. Percebe? Meus irmãos, o primeiro homem que nós encontramos é o mesmo homem que Jesus encontra lá no mar de Tiberíades. Um Pedro, homem. Homem, matéria. Homem, matéria. Pedro era feliz, gente? Pedro era feliz? Hein? Vivia no mar de rosas? Vivia ou não? Pedro era um homem angustiado, quiçá revoltado com aquela sociedade que ele vivia. Como nós também guardamos nossos amargores e nossas angústias. Entende? Jesus diz para ele: Pedro, sai desse mundo. Você agora vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador
Vou repetir para ver se vira um coro bonito, né? Vocês gostaram da encenação? Vou repetir para ver se... Pedro, larga esse mundo. Agora você deixará de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Vou guardar isso. Vou guardar isso. Hein? Percebe? Entende? Nós temos que tirar o homem que existe dentro de nós da matéria. Tirar o homem da matéria. Até que horas que é? 10h30. Tirar o homem da matéria e fazer desse homem um discípulo. Pedro passou 3 anos depois daquele dia, 3 anos, estudando com Jesus. Vocês já pensaram nisso? O período do homem matéria estava acabado. É um ciclo que se encerra. Tá legal? Encerrou aquele ciclo de materialidade para Pedro. Até então, Pedro, mesmo com toda a potencialidade que ele trazia, era uma potencialidade restrita, armazenada, presa. Agora vamos tirar o Pedro, o homem, larga a matéria. O Pedro continua trabalhando, continua pescando, continua pagando impostos, tudo igual. Só que agora nós vamos levar a mente de Pedro a um novo estágio. Ele vai sair ou vai conseguir ultrapassar a cultura que aquele mundo consegue vender a ele. O mundo trouxe a ele uma cultura. Agora Jesus vai pegar a Pedro e colocar Pedro acima dessa cultura. Percebem isso? Entendem? Então Pedro vai passar 3 anos estudando com Jesus. Como é que ele estudava? Através do que Jesus falava, mas muito mais através do que Jesus praticava, fazia. Percebem isso? Entendem? Nós temos 3 anos de trabalho de Pedro. Durante esses 3 anos de aprendizado, nós vamos encontrar Pedro em alguns aspectos importantes, não vamos? Vamos ou não vamos? Se nós fôssemos citar todos aqui, a gente ia precisar de uns 200 domingos, né? Não é isso? Então nós escolhemos 3. Os 3 pontos que hoje nós consideramos assim vitais na história dele como discípulo. Vocês se lembram deles? Quais são? Os ensinamentos mais preponderantes que Jesus trouxe para ele? Hein? Tudo isso? Hein? Vocês percebem, por exemplo, vocês conseguiram tirar Pedro lá do altar? Conseguiram tirar ele lá do altar? Pedro não é santo, Pedro é homem. Como é a nossa mente, gente? Nós somos equilibrados o tempo todo? Não. Hein? O que está escrito lá no quadro, desenhado lá no quadro? Percebem aquela onda? Hein? O que é aquela onda? Oscilação. Hein? Oscilação. Oscilação de quê? Pensamento. Oscilação constante da nossa mente. Percebe? Nós estamos com uma filosofia edificada. O que vocês conhecem, guardem isso, o que vocês conhecem já é bastante cabedal para levá-los à angelitude. Gostaram disso não? Podem ficar felizes. Vocês estão craques no assunto. Tá bem? Porém, as nossas ações é que não permitem que nós cheguemos lá. Então, a filosofia está lá no alto. Quando eu coloco ela em prática, gradativamente eu desço a materialidade, subo e desço continuamente assim. Percebe? Jesus diz para Pedro assim, aliás, diz para os discípulos assim: quem dizem os homens que eu sou? Qual foi a resposta? Você se lembra? Doutores em Evangelho. Quem já leu o Evangelho de Jesus aqui, gente? Levantem a mão. Pode parar. Pode baixar a mão, mas baixa a mão. Baixa a mão. Não vamos passar essa vergonha em público. Não é assim? Vamos lá. Refletindo sobre a nossa cultura. Nós estamos num país cristão. Católico não, cristão. Não é isso? Eu não sei quantos por cento tem, mas eu diria mais de 90% da população brasileira é uma população cristã. Não é assim? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Estou certo, não estou? Quem é cristão, teoricamente, acredita em Jesus Cristo, não é isso? Quem é cristão, teoricamente, já estudou bastante o... Pois é, deveria, não deveria? Eu já estudei seu evangelho segundo Você falou teoricamente, você falou Percebe? Então eu vou fazer uma pergunta a vocês, não precisam responder não, tá bom? Por que vocês são cristãos? Por que nós somos cristãos? Porque os nossos pais eram.
Não. Muitas vezes. Por quê? Os nossos pais, Entenderam a cultura agora? Entenderam a cultura? Nós somos cristãos porque fomos educados dentro de um país cristão. E seria muito ruim para mim, seria muito constrangedor, na hora que eu estou preenchendo a ficha de um trabalho ou conversando com um amigo, dizer, não, eu sou islâmico, eu sou budista. Percebe? Jesus quer nos tirar desse status quo, desta mesmice. Ele não vai ficar chateado com a gente. Esquece aborrecimento de Deus com a gente. Esqueçam chateação de Jesus com a gente. A tarjeta de cristão não vai nos levar a lugar nenhum se nós não usarmos dos conhecimentos dele. Percebem a diferença? Entendem? Jesus quer nos tirar desse estado de que eu falo, hein? De quietude, eu ia dizer uma outra palavra, mas de quietude, de estagnação, e nos levar acima da cultura que nos venderam. Um filósofo inglês diz assim, me dá uma criança cristã que eu a torne islâmica, ou me dá uma criança islâmica que eu a torne cristã, porque nós, em grande soma, somos espíritos pequenos e altamente influenciados pela cultura em que vivemos. Percebem? Somos poucos os espíritos que conseguimos contrariar a cultura, não no sentido de contrariar de briga, de dissensão, não. Contrariar no sentido de questionamento, de avaliação dessa cultura, de ponderação do que é que estão nos vendendo. Entendem isso? Hoje passa na televisão, lá no comercial, uma televisão maravilhosa. Aí eu, puxa vida, tem que comprar, vou lá e compro. Eu acabei de instalar a televisão, eu liguei ela na tomada. A primeira propaganda que eu vejo é de uma televisão maior e mais bonita, eu fico doido. Entende? Eu fico doido. Isso é cultura de um povo que quer o quê? Dinheiro. Mas eu me adequo a essa cultura. Entende? Eu me vendo, eu me entrego a esse conceito. Eu não consigo ainda pensar de uma maneira diferente, de uma maneira superior. Percebe? Jesus pega Pedro e fala com ele assim, discípulos. Amados discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Qual é a resposta? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Aí Jesus pergunta, e tu, e vós? Quem dizem vós que eu sou? Pedro toma a frente e diz, vós sois o Filho de Deus aqui na terra. Jesus responde para ele, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foram nem a carne, nem o sangue que te disseram isso, mas o Espírito Santo que te disse isso. A caminhada continua. Preste atenção na mente do Pedro. Leiam a mente deste homem, que é como nós. A caminhada continua. 5 minutos depois, Jesus diz para eles, é preciso que eu vá a Jerusalém, é preciso que eu passe pelo julgamento, é preciso que eu seja crucificado. Pedro diz para ele, Senhor, tenha pena de ti mesmo, eu não permitirei que isso te aconteça, ainda que eu tenha que dar a minha vida. O que foi que Jesus respondeu para ele, gente? Afasta-te de mim, Satanás. O mesmo Pedro que recebeu a mensagem divina, é o mesmo Pedro que se conecta à espiritualidade menor lá na frente. Percebem? É o Pedro homem, somos nós, com as dificuldades e as limitações, com a mente pequena, com os pensamentos embaralhados, difusos, que tem dificuldade de ver lá na frente. O porvir para nós é alguma coisa tão complexa e difícil. Entendem isso? Percebem? Nós precisamos traçar paradigmas, traçar fundamentos, traçar referências seguras, e caminharmos para esse lugar. Paulo fala, sigo para o alvo, sem olhar o que para trás fica. O ciclo fechou, meus irmãos. Acabe com aquilo, guarde a experiência do que passou, mas não viva do seu passado. Pegue aquilo que é útil lá atrás, porque tem utilidades, tem virtudes, tem valores lá atrás. Guarde aquele benefício com você e siga daqui para frente. Para trás não. Para trás não. Nós precisamos não parar, mas pelo menos diminuir a intensidade dessa oscilação. Percebe? O primeiro ensinamento é a contínua manifestação do divino e do material dentro de cada um de nós.
Se nós dermos atenção, se nós nos dedicarmos à matéria, a matéria vai nos absorver totalmente. Totalmente. E grande parte daqueles homens que chegam lá na paz do último dia, ao contrário deles encontrarem a paz, eles encontram um histórico de materialidade. E guardem isso, meus irmãos. Se nós vivermos em função da matéria, estamos condenados a sofrer. Quanto mais nós pensamos sobre a matéria, mais dores, mais dissensões, mais desconfortos nós vamos sentir no nosso dia. Quanto mais em espírito nós pensarmos, quanto mais em espiritualidade vivermos, maior tranquilidade, maior clareza de raciocínio teremos. Vamos corrigir um aspecto aqui. Nós continuamos homens encarnados, continuamos cidadãos, continuamos pagando impostos. Essa semana termina imposto de renda, tá bom? Viu? Nós continuamos com todas as responsabilidades, mas nós temos que botar o pé na terra, mas a cabeça no alto. Entendem isso? Nós temos que cumprir as obrigações do homem terreno, mas a mente tem que pairar acima do comum da nossa cultura. Se nós cumprirmos apenas o que a nossa cultura nos vende, nós somos apenas mais um dentro do bolo. Não estamos falando de orgulho, de prepotência, de sobrepujar o outro. Não. Estamos falando de sobrepujar a cultura que você tem. Ultrapassar os limites, os horizontes limitados que a sua mente consegue. Quebrar essas barreiras e viver além disso. Percebem isso? Entendem isso? Entendem? Lembram-se do perdão? Quem foi que nos ensinou sobre o perdão? O segundo aspecto do Pedro, né? Hein? Você se lembra do perdão? Como foi a conversa de Jesus com Pedro sobre o perdão? Hein? Não lembram não? Vocês não estavam lá não? Não. Eu vejo que vocês estavam lá, hein? Hein? Eu vejo que vocês estavam lá. Provavelmente, não é? Hein? Jesus estava dormindo. Imagina Jesus dormindo. Imaginaram? Não. Hein? Imaginaram Jesus dormindo? Não. Jesus estava dormindo, descansando. Aí Pedro chega apressado perto de Jesus. Jesus, não dorme agora não, que eu preciso conversar com o senhor. Eu estou me explodindo de raiva. Acorda que eu preciso da sua ajuda, Jesus. Aí acorda Jesus, sonolento, né? Esfrega os olhos. Peraí, Pedro, deixa eu lavar o rosto aqui. Jesus lavando o rosto, mas Jesus lavando o rosto. Né? Ó, Pedro, espera aí que eu vou escovar os dentes agora. Agora chega, né? Ajuda logo, Pedro. Né? Senhor, eu não suporto o fariseu. Pedro, perdoa. Senhor, ele é intransigente. Pedro, perdoa. Senhor, ele é irracível. Pedro, perdoa. Senhor, ele implica comigo. Pedro, perdoa. Pedro, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eu acho que o teatro não foi bom. Vou tentar outra vez. Essa parte é fácil. Essa parte é fácil. Vamos lá. Vamos ver se eu sou bom ator. Pedro, perdoa não 7 vezes, mas perdoa 70 vezes 7. Bacana, gente, mas nós estamos ficando, ó, craques. 70 vezes 7 dá quanto, gente? Alguém tem uma calculadora aí para me emprestar? Não? Hein? 490. Tudo bem, Senhor. Quando ele me fizer 491 coisa, eu bato nele. Pode, Jesus? Não, Pedro, não é isso não, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro. Deixa de ser material, Pedro. Você vai perdoar até o limite em que você parar de se sentir magoado. Você vai perdoar tantas vezes quantas forem necessárias para tirar o amargor do seu coração, Pedro. Não é o fariseu que precisa de perdão, não, Pedro. Quem precisa de perdão é você. Quem precisa se perdoar é você. Você que não consegue conviver com ele. É você. Porque o pai dele gosta muito dele, a mãe dele também gosta muito dele. Os filhos amam. Vocês já viram, gente, aquela cena na penitenciária, da rebelião na penitenciária? Já viram, já? Não é? Estourou uma rebelião na penitenciária. O que tem na penitenciária, gente? Criminosos, sem vergonha, sabe? Não é assim? Não é? Geralmente a gente fala assim, não é? Pois é. Do lado de fora tem uma mãe chorando, dizendo, guarda o meu filhinho porque ele é um anjo. Aquela mãe não está mentindo, mas ela vê virtudes onde eu não consigo enxergar. A criancinha que está do lado de fora pede, pelo amor de Deus, para o guarda cuidar do papaizinho dele que está lá dentro. Ele consegue ver valores onde eu não consigo ver. Então é uma questão de ótica, de foco, de maneira de enxergar.
Percebe? É isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, você tem que compreender, quem precisa de perdão é você. Você tem que fazer a leitura de uma maneira diferente. O ato de perdoar não é um ato de passividade, né? Eu dizia assim, o meu semelhante me ofendeu. Como eu sou muito bonzinho, muito quietinho, sou quase um anjinho, eu boto tudo no diminutivo para dar mais ênfase, né? Não é? Bonitinho, bonzinho, quietinho, anjinho, né? Eu vou perdoar. Não é isso não, gente. Perdoar não é esquecer. A gente esquece alguma coisa, gente? Esquecemos alguma coisa? Vocês esquecem alguma ofensa que fizeram com vocês na vida? Hein? Vocês esquecem alguma ofensa que fizeram com vocês na vida? Esquecem? Esquecem? Aquele que acha que esquece, vou lembrar a vocês o que João Evangelista escreveu lá no livro Apocalipse. João escreve assim em Apocalipse: aquilo que nós escrevemos no livro da vida, ninguém nunca mais apaga. É memória perene, é para sempre. Se você guardou uma mágoa, aquela mensagem da ofensa está guardada. O que nós fazemos, gente? A gente levanta o tapete, varre a sujeira para baixo do tapete, bota o tapete em cima, aspira ele por cima, né? E fala assim, eu perdoei. Perdoou não? Perdoou não. Você encobriu a sujeira, você tapeou, você está tentando se enrolar. Sabe o que nós temos que fazer, gente? O que nós temos que fazer, hein? Hein? Nós vamos ter que levantar o tapete, puxar a sujeira de lá e dar uma solução nela. Nós temos que fazer uma releitura do fato. Entendem isso? Nós temos que voltar lá atrás, que é o que os psicólogos fazem, né? Os psicólogos fazem isso? Fazem. Tem algum psicólogo aqui não? Acho que faz, né? Eles voltam lá, esteja onde esteja o problema. Pega aquilo, realça aquilo, parece que faz sangrar outra vez, né? Não é isso? Eles mexem tanto que você quase sangra outra vez, de tanta dor, não é? Mas depois que você vê aquilo, e depois que você conhece, faz uma releitura por outro lado do mesmo assunto, você consegue compreender as responsabilidades do outro e as responsabilidades que competem a você. Porque, meus irmãos, ninguém erra sozinho. Entendem isso? Ninguém erra sozinho. Se existir uma desavença, se existir uma crise, se existir uma ruptura, diz o Evangelho assim para nós. Lembra daquelas duas cadeiras? Senta na primeira cadeira, conversa com você, levanta da primeira, deixa você sentado lá. Levanta você e senta na outra cadeira e conversa com você. Quais são as suas responsabilidades? Será que se eu tivesse falado de uma maneira diferente, teria chegado a esse lugar? Será que se eu tivesse demorado um pouquinho para falar, para dar tempo da mente se organizar, teria tido essa conclusão? Será que se eu tivesse calado, se eu tivesse esperado um momento, será que se eu tivesse respondido de uma forma diferente ou agido de uma maneira diferente, será que o resultado seria o mesmo? Percebe? Nós todos temos as nossas responsabilidades em todos os setores. Depois de avaliar responsabilidade de um lado e do outro, nós vivemos um mundo de provas e expiações. Convivemos com quem? Com crianças espirituais. Somos todos nós crianças espirituais. O que criança faz em casa, gente? O que o menino de 2 anos faz em casa? Mas é exatamente o que nós fazemos na casa do pai. Entendeu? É a mesma coisa que nós fazemos na casa do pai. Bagunça, travessura, quebramos as coisas, implicamos. Tem 200 carrinhos. Aí chega o priminho, ele quer um. Eu quero aquele também que ele quer. Eu deixei os 199 de lado, mas eu quero aquele que ele quer. Entende? Quando nós assumimos maduramente, de uma forma ativa, não passiva, mas de uma forma ativa, a análise e as responsabilidades do fato, o ato do perdão é um processo natural. Eu não preciso perdoar, por quê? Porque eu compreendi. É diferente. Entende? Eu não preciso mais perdoar, porque eu entendi onde é que foi que eu errei. Mais do que na desnecessidade do perdão, é a mudança, a transformação, para que outras crises não aconteçam mais. Tudo bem ou não? Vocês estão ficando muito calados, estou preocupado com isso. Querem que eu faça outro teatro? Vocês irem? O que vocês querem que eu faça? Não é que eu vou pensar, mas a prática... A teoria é fácil e a prática é difícil, gente? Hein? Com certeza.
Sabe por que a teoria é difícil? Por quê, hein, gente? Por que hoje nós colocamos Simão Pedro lá no altar? Por quê? Eu tenho a decisão, a coragem. Porque ficar longe da o fato difícil ele conseguiu praticar. Entenderam? É isso que faz o espírito superior. Se fosse fácil, gente, por que não faria? Perdoar uma desculpinha, uma bobaginha, uma coisinha. Se eu pensei, me desculpa. Nem precisei pedir desculpa, já me desculpou. Mas pisar no pé de alguém aqui dentro é fácil. O difícil é fácil de perdoar. O difícil é perdoar lá fora. No ônibus, na família, no trânsito, na educação, na hora de pagar imposto, entendeu? Na falta de educação das pessoas e na falta de educação minha também. Meus irmãos, vamos colocar uma coisa na cabeça. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos num processo de transição, nós convivemos com espíritos conflituosos. Nós convivemos com pessoas que têm dificuldades com eles próprios. Se a dificuldade está instalada dentro deles, o que vai sair dali para fora, gente? Meus irmãos, se nós não levantarmos da cama, dispostos a servir, a perdoar e a desculpar, o nosso dia vai ser uma tragédia. Vai ser um dia complexo. Quando levantarmos todos os dias de manhã, tem que se levantar para servir, para ajudar, para colaborar, para fazer o melhor pelo outro, para não ligar tanta atenção às traquinagens que o outro faz, porque senão nós vamos sofrer. Entendem isso? Entendem? Começa perguntando quem está do seu lado. Não é sua sogra não, é sua mulher ou seu marido. Entendeu? Entendeu a brincadeirinha? Não, né? Então ri, gente. Quase que eu fiquei sem graça agora. Meus irmãos, qual é o terceiro ensinamento de Pedro? Hein? Já falamos dessa oscilação mental, já falamos sobre a questão do perdão, não é? Perdão não é atitude passiva. Perdão é uma atitude ativa, uma reanálise do fato de uma maneira madura, coesa, sem tendências. Tá bem? Qual é o terceiro aspecto do ensinamento dele? Hein? Negou a Cristo 3 vezes. Meus irmãos, Jesus pega Pedro, chama Pedro lá às margens do Tiberíades, o mar da Galileia, não é? Tira aquele homem da condição de materialidade, o leva à condição de discípulo. Você está entre os meus 12. Você, Simão, tu és pedra, e sobre ti erguerei a minha igreja. Mas não é igreja física, catolicismo não, tá? É igreja conceito, igreja filosofia, tá bem? Passa 3 anos ensinando Simão. Pouco depois daquela oscilação mental de Pedro, né? Jesus caminha para Jerusalém, não é assim? E Pedro diz para ele, Senhor, se eles te prenderem, eu darei a minha vida por ti. O que é que Jesus diz para ele? Você me negará. Pois é, depois. Me negarás. Pedro, ainda esta noite, tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, mas eu não faço isso nunca. Mas eu dou a minha vida por ti, Pedro. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, eu estou te dizendo, juro para você, Jesus, eu entrego a minha vida por você. Jesus repetiu. Sabe o que Pedro fez? Pedro chorou de vergonha. Ele achava que Jesus não acreditava nele. Ô Pedro, não é isso não, Pedro. Eu acredito em você, meu filho amado. Só que você é uma criança ainda. Você tem que passar pelo momento da negação. Quando você passar pelo momento da negação, talvez, se você souber aproveitar, aí então, quem sabe você consegue, né? Não me negar mais, mas por agora você vai me negar, Pedro. Jesus é preso. Pedro saca a espada da bainha, corta a orelha do soldado. Jesus o repreende. Guarda essa espada, Pedro. Jesus é levado lá para o átrio, dentro já das eminências lá do templo, né? O átrio é um espaço aberto, assim, cercado, tá bem? Pedro fica do lado de fora. Quando ele quer entrar, uma pessoa o questiona, mas você não é um daqueles que seguiam ele? Eu não, você está me confundindo com outra pessoa. Aí ele entra, ele senta na beira da fogueira, que era uma noite fria, estavam todos aquecendo.
Alguém olha para ele, mas você é um dos nazarenos. Fala, eu não, de jeito nenhum. Ele continua ali quieto. Jesus está preso, olhando ele lá pela grade, lá no fundo do átrio. Quando outro questiona ele, ele nega novamente, e a hora que ele nega, ele escuta o galo cantando. Meus irmãos, a dor que esse homem sentiu é alguma coisa que nós temos que fazer um esforço imenso para começarmos a refletir sobre a dor de Pedro. A dor que esse homem sentiu é a dor de conviver com Jesus, nosso Mestre e Senhor, aquele que é o enviado, o maior de todos os espíritos que esse planeta já conheceu. Era o testemunho supremo daquele homem chamado Pedro, e ele falhou. Quando ele escuta o galo cantando, ele ouve a voz de Jesus falando com ele novamente, e é como se intuitivamente ele olhasse para as grades e visse Jesus sorrindo e compreendendo a pequenez que ele tem. É a mesma limitação, é a mesma dificuldade que nós carregamos. É como um erro que a gente aprende. Não é assim? Meus irmãos, é com o erro que a gente aprende? Eu acho que sim. Meus irmãos, o erro é compreensível. Ele não pode ser aceitável. Percebem a diferença? É compreensível que o nosso irmão erre conosco. Mas nós não podemos aceitar o erro no sentido de sermos coniventes ou coadunar com aquele propósito. Nós temos que colaborar com as pessoas. É compreensível que eu erre, e eu erro demais, mas eu não posso aceitar o meu erro. Eu tenho que lutar contra ele. Entendem? Teve mais alguém que negou Jesus além de Pedro? Vocês se lembram, gente? Hein? Vocês se lembram ou não? Eu, por exemplo. Eu conhecia o outro, você não. Hein? Teve mais alguém que negou Jesus, gente? Todo mundo. Hein? Judas. Quem foi? Judas. Judas negou Jesus também? E o que Judas fez? O que Judas fez? Traiu. A traição é uma negação. E o que Judas fez, gente? Se enforcou. Ele? Se enforcou. Judas se enforcou, gente. Pergunto a vocês, por que Pedro não fez a mesma coisa? Poderia, não poderia? Ele acabou de passar, talvez pela maior dor da vida dele. Ele acabou de passar pelo maior trauma que ele já poderia ter imaginado na vida sentir. Ele acabou de negar aquele que é a principal referência, não só dele, como ele já sabia que era referência, para a humanidade vindoura toda. Ele acabou de cair no mais fundo poço que a mente dele poderia conceber. Era muito fácil para ele sair dali e pendurar-se numa árvore, como Judas fez. Sabe o que chama isso, gente? O egoísmo da culpa. Nós chamamos hoje, às vezes, de depressão, de tristeza. Né? Nós chamamos hoje de uma carência afetiva muito grande. Quando nós caímos, meus irmãos, quer dizer que nós aprendemos. Quando eu caio como pai, quando eu erro, quando eu reconheço o meu erro, quer dizer que eu aprendi. Qual é a minha tarefa como pai? É corrigir o erro que eu cometi e ajudar a outros pais a não cometerem o mesmo erro que eu fiz. Quando eu erro como marido, como homem, como ser, como espírito ou como espírita, a dor vem muito grande, mas eu vou me enforcar numa árvore? Isso é egoísmo. Eu pego a culpa é minha, viu, gente? A culpa é minha, a experiência é minha, a dor é minha, é tudo meu. Então eu decido o que eu faço com ela. Eu vou me pendurar numa árvore ali agora. Isto é egoísmo. Isto é egoísmo. Eu estou cerceando o meu semelhante do aprendizado que eu adquiri a duras penas. Eu estou sendo egoísta mais uma vez. Eu cometi um erro, estou cometendo dois agora. Percebem? Então, nós precisamos compreender a falibilidade do ser humano, as limitações imensas que nós carregamos, a probabilidade contínua e constante de nós negarmos a Jesus todos os dias. Nós fizemos uma brincadeira aqui agora, não foi? Estamos num país cristão, na sua grande maioria, seguimos a Jesus, amamos a Jesus e nem sequer lemos a história de Jesus.
nem sequer lemos a história de Jesus. Isso é uma negação, meus irmãos. Nós vamos suicidar? Não. Nós temos que pegar esta culpa, nós temos que pegar esta negação e fazer alguma coisa de produtivo com ela. Percebe? Mas, preste atenção. Pedro, primeiro, é um homem matéria, um homem. No momento daquela negação, mesmo depois de 3 anos servindo a Jesus, mesmo depois de 3 anos aprendendo com Jesus, ele não consegue sustentar o padrão vibratório que Jesus o convida e cai e nega. Depois vem o arrependimento. Aquele homem deve ter tido a pior noite da vida dele. Ele deve ter chorado a noite inteira. O suicídio deve ter passado na cabeça dele. Outros traumas, outras tragédias, outras maneiras de se punir. Mas resolve a autoflagelação, a punição? Isto ajuda em alguma coisa? O arrependimento é compreensível. O remorso é uma necessidade. Mas nem o arrependimento e nem o remorso resolvem coisa nenhuma. Eu tenho que passar pela conscientização da culpa, pela conscientização, pelo processo do arrependimento. Eu preciso passar pelo remorso. Agora, se eu parar aqui, chama-se egoísmo. Eu já sei como fazer. Eu já sei onde eu cheguei. Eu já sei quão fundo eu caí. Por que não ajudar os outros que estão num caminho similar? Eu preciso me tornar um discípulo. Eu preciso compreender, aprender. Eu preciso entender o que aconteceu. Mas, para me tornar um discípulo, eu vou precisar da humildade para reconhecer a culpa, a responsabilidade. Eu vou precisar da obediência, a obediência aos conhecimentos, aos valores novos, aos atributos novos que eu vou agregar à minha personalidade. E eu vou precisar principalmente de coragem, meus irmãos, coragem para enfrentar a pessoa mais difícil que tem no planeta. Coragem para colocar os valores que eu estou aprendendo em voga. Vou citar uma frase para vocês. Deve ser lá da época de Jesus ou de Sócrates, tá bom? Se eu seguir todos os dias os mesmos caminhos, vou chegar invariavelmente... Ficou bom não? Vamos ao teatro outra vez? Vai ficar melhor. Vamos? O teatro, vamos? Vai funcionar, não vai? Todo mundo está preparado? Todo mundo preparado? Se eu seguir os mesmos caminhos todos os dias, vou chegar invariavelmente... Ao mesmo lugar. Gente, mas vocês têm que ir para Broadway. Mandar todo mundo para Broadway agora. Essa frase é tão antiga, deve ser lá de Sócrates, né? Mas não, é de Albert Einstein. Foi outro dia que ele falou isso. Mas é difícil nós concebermos isso, gente. É difícil de imaginar. Você está todo dia seguindo o mesmo caminho, você vai chegar em lugar diferente, gente. Não. Se todos os dias flui da minha mente a mesma energia, se todos os dias flui do meu coração a mesma energia, o que eu estou construindo? As mesmas coisas que eu já construí. A minha família é harmônica. O meu trabalho é tranquilo, eu estou satisfeito comigo, com a minha saúde, com a minha família, com a minha vida, eu estou satisfeito, gente, eu estou feliz, realizado. Eu carrego problemas imensos na família, eu trago limitações sensíveis no trabalho, eu tenho complexos de inferioridade, complexos de comparação, eu trago dificuldades de foro íntimo, eu tenho dificuldades na sociedade, eu tenho dificuldades aqui e ali. Por quê? Porque esse mundo exterior, esse universo exterior, representa o refluxo, o fluxo e refluxo contínuo da minha mente. O fluxo e o refluxo contínuo do meu coração. Se eu quero mudar de caminho, se eu quero mudar de destino, se eu quero fazer um novo destino, eu preciso mudar a minha mente e o meu coração. Eu tenho que agregar conhecimentos novos. Comece pelo Evangelho de Jesus, tá vendo? Não foi indireta não, tá legal? Eu tenho que agregar valores novos à minha personalidade. Eu tenho que inserir, botar dentro de mim conhecimentos que eu ainda não tinha. Valores que ainda estão do lado de fora. Eu preciso interiorizá-los. Depois de guardá-los aqui dentro, isso vai mexer comigo, isso vai me incomodar, isso vai me deixar atônito. Eu vou pensar e repensar inúmeras vezes naquilo. Mas quando eu decidir colocar aquilo em ação, quando eu decidir colocar o bem que eu interiorizei, quando eu decido colocá-lo em ação para fora, isso chama-se trabalho.
Trabalho é toda ação útil. Guardaram isso? Não. Demorei uns 6 meses para guardar essa frase para contar para vocês. Trabalho é toda ação útil. Eu posso trabalhar na hora que eu sair por aquela porta, na hora que eu estiver dirigindo, dentro do ônibus, no transporte, em casa, no trabalho, em todos os setores onde eu estou. Eu ser educado como uma pessoa é um trabalho espiritual. Entende? Fluxo ou reflexo do benefício, do conhecimento bom que eu interiorizei. Percebe isso? Tá bem? Quando eu faço isto, o meu mundo exterior naturalmente vai começar a mudar. Entende? Depois que nós atingirmos o estágio de discípulos, depois que nós conquistarmos, não é fácil não, viu gente? Filosoficamente é fácil. Filosofia é super tranquilo. Nós temos que ser humildes para entendermos que erramos. Temos que ser humildes para aceitarmos que erramos. É muito difícil chegar perto de alguém e pedir desculpas. Mas não é desculpa da boca para fora não, desculpa sincera. A desculpa que nós pedimos a alguém por um erro que cometemos, ela tem que vir imediatamente acompanhada da decisão de não repetir aquele erro. Porque se eu belisco a senhora e peço desculpa, a senhora me desculpa, eu vou lá, belisco outra vez, mas peraí, aí está errado, não está? Tá ou não está? O meu pedido de desculpas para alguém, ele tem que vir imediatamente acompanhado, tem que vir de braço dado, com a decisão de não cometer aquele erro novamente. Senão não é uma desculpa sincera. Tá bem? Obediência aos conhecimentos novos que nós precisamos adquirir. E depois da humildade e da obediência, nós temos que ter a coragem, a decisão de colocar esses conhecimentos em prática. Entendeu? Nós estaremos construindo ou reconstruindo tudo aquilo que nós derrubamos, toda aquela culpa que nós carregávamos antes. Pedir desculpa à sogra também. Ô sogra, desculpa sogra, nossa senhora, já estou pedindo. É porque as pessoas esquecem que se eu vou ficar negando minha sogra, brigando com minha sogra, eu vou esquecer que a minha mãe é sogra. Exatamente. Todos nós desempenhamos papéis nesta nossa vida, não é? O papel de filho primeiro, depois o papel de estudante, de namorado, de marido, de sogro, de sogra, não é? Nós somos convidados a desempenhar o melhor possível em cada uma dessas etapas. Cada uma dessas etapas tem a sua beleza, cada uma dessas etapas tem o seu glamour, ou a sua plenitude. Percebe? Agora, esse glamour, essa plenitude é fruto daquilo que o ser carrega consigo mesmo. Nós precisamos respeitar a nós mesmos primeiros e depois, claro, as outras pessoas que convivem com a gente. Né? Está bem, gente? Depois desse trabalho do aprendizado, aí lá na frente, depois da negação de Pedro, depois daquela noite de choro, depois daquela noite de quase tragédia para ele assume a direção da igreja em construção de Jesus, ele assume a direção de todos os discípulos, ele nunca mais, principalmente, nunca mais negou Jesus, foi preso, foi açoitado, foi apedrejado inúmeras vezes, mas construiu uma história de cristianismo para o planeta inteiro. Foram mais 30 e poucos anos de trabalho ininterruptos, onde ele falou abertamente sobre Jesus, onde ele praticou os ensinamentos de Jesus e onde ele nunca mais teve os mesmos dissabores ou os mesmos erros que teve lá atrás. O perdão, a oscilação da mente ou a falta do perdão, a oscilação da mente ou a negação são histórias passadas na vida de Pedro e que ele agora vai apenas agregar à sua personalidade como aprendizado para a vida futura. Percebe? Pedro homem, Pedro discípulo e Pedro apóstolo. Nós somos homens, precisamos alçar o estágio de discípulos, precisamos alçar o estágio de apóstolos. Tudo bem? Meus irmãos, prazer imenso compartilhar com vocês as energias desse dia de hoje. Que Jesus nos abençoe a todos e sigamos em paz. Acima de tudo, com a decisão de seguir. Está bem? Jesus nos abençoe.